Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre câmbio no mercado financeiro. Nós já vimos aqui que quanto maior a demanda por uma moeda estrangeira, mais ela se valoriza. E o contrário também acontece. Com baixa demanda, o valor cai. Pois é, Dalva. O dólar é a referência monetária mundial desde o fim da Segunda Guerra, depois do Acordo de Bretton Woods. É a moeda mais respeitada no mundo e predominante nas reservas globais. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, o João Marques e a Núbia. Bem, e aí fazendo mais uma pergunta, mais voltada agora já para as viagens, né? O que é mais vantagem, né, Dalva? Você comprar aqueles cartõezinhos em que você não precisa levar o dinheiro físico, ou você realmente comprar o dinheiro, o cartão de crédito, a questão da disciplina, né? O que há de mais interessante? Como é, para sair um pouco dessa área de negócio, mas indo para os interesses das pessoas, o que vocês aconselham, né? Estamos chegando ao final do ano, né? É. Dalva vai rodar um mundo aí, ela quer saber. Várias moedas, não é? Bom, Só que não, né, gente? A primeira sugestão é nunca andar com o dinheiro físico na sua totalidade, né? Até porque não é permitido haver uma circulação acima de um determinado valor. Então, existe uma quantia que é limitada para que você possa circular. E o ideal, claro, é que se tenha um planejamento de quanto você vai gastar, né? Quanto você vai utilizar, quanto o seu dinheiro vale no país de destino, que é essencial que você faça esse comparativo, estude sobre isso mesmo, porque afinal de contas, 5 dias, 10 dias, 20 dias em outro país faz uma diferença imensa, se comparado ao Brasil. E claro, você falou sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é uma ferramenta, sim, que você pode vir a utilizar, desde que se tenha disciplina. Porque o erro de muitas pessoas, quando falam de compras internacionais, de gastos internacionais, muitas vezes é chegar em um determinado local, haver aquela empolgação instantânea e você vai e utiliza. E quando chega no momento de efetuar o pagamento, às vezes aquele recurso ele não está ali disponível. E aí é onde começa a questão do endividamento, ou seja, aquela viagem que era para trazer as recordações em todos os níveis, acaba vendo aquela manchinha, aquela frustração ali de um endividamento pós-viagem. Então, o cartão de crédito ele pode ser utilizado, assim também como o cartão próprio, que você adquire hoje nas casas de câmbio para que você possa utilizar. Também ele é bem recomendado. Mas, mais uma vez, também com planejamento, né? Esse cartão que adquire nas casas de câmbio, se tiver um saldo depois, você pode transformar ele em moeda? Pode ser transformado. Porém, eles vão fazer o repasse para você conforme a taxa do dia. A taxa do dia. A taxa do dia. Isso, e hoje no mercado você tem várias formas de adquirir essas moedas, né? Não necessariamente só nas casas de câmbio, não necessariamente só o cartão de crédito, né? Você tem aplicativos, tem cartões específicos que você pode pedir pela internet. É sempre bom você verificar também qual é a taxa de câmbio que está sendo cobrada pelo cartão ou por esse tipo de serviço, né, de troca de moeda. E isso é muito relativo, varia muito de produto para produto, de país para país, de empresa para empresa. Então é bom pesquisar bastante qual é a melhor empresa e melhor produto para aquele país que você vai visitar, para que você possa ter economizar, digamos assim, na conversão. Sim. E é interessante você trazer esse assunto da tecnologia mesmo, porque a gente tem visto notícias e, enfim, ofertas de aplicativos, são fintechs que nascem em que você põe o seu dinheirinho em real e aí ele transforma em dólar e você paga bem menos para poder fazer a conversão, por exemplo, se for para a Europa e tiver que usar em euro. Sim. Do que fazer diretamente essa conversão do real para o euro. Mas até que ponto isso é confiável, assim? É recomendável mesmo ou existe algo que a gente precise prestar atenção para saber se é seguro e se vale a pena? O ideal é que você sempre busque fontes que já se tenha uma credibilidade de mercado. Então, não é que nós não tenhamos que dar importância para o que é novo, não, de forma alguma. Mas é você realmente se resguardar. Porque hoje, infelizmente, com a tecnologia já avançada, as pessoas acabam sendo vítimas de algumas situações que nós acabamos acompanhando diariamente e que podem ser evitadas. Então, realmente é buscar ali qual é a fintech, qual é a empresa, qual é a origem, tem alguma reclamação, porque hoje a tecnologia também nos permite isso, né? Eu brinco, inclusive, que se você jogar hoje no Google, na internet, o nome água,
né? Uma palavrinha aí com 4 letras, você vai ter uma imensidão de informações ali relacionado a isso. Quando falamos sobre o investimento que a gente vai fazer fora do país, não pode ser diferente. Então, mais uma vez, é você realmente buscar fontes seguras, que você consiga ali que você consiga sentir a credibilidade daquela empresa. Senão, não vale a pena e você vai acabar aí mais uma vez se frustrando. Essa questão das viagens, uma pergunta que talvez seja interessante dar para quem vai viajar no final do ano. Se você vai viajar no final do ano, você deve aguardar um pouco mais próximo para fazer a sua compra de moeda estrangeira ou comprar logo? Porque às vezes a gente vê algumas previsões, na verdade o mercado financeiro não tem acertado muito nas previsões, né? Tanto Sim. de taxa de juros quanto de inflação, e acredito até de taxa de câmbio também. O que vocês recomendariam? Eu acho que o caminho é tentar ver qual vai ser a tendência, né? O que se espera de mercado. Infelizmente, nunca é certeiro, porque tem outras variáveis que acabam metamorfoseando muito, né, a economia, e você tem esses choques mudando demasiadamente a realidade. Mas trabalhar com as expectativas de mercado acaba sendo muito mais positivo para você ter uma segurança. Se eu compro agora no começo do ano, se eu compro no final do ano, já pensando daqui a 2, 3 anos, porque você consegue economizar bastante, né? E você já não corre o risco de também subir muito o câmbio, porque você está ali, já sabe, comprar com antecedência acaba sendo melhor, porque você já tem a margem de quanto você vai gastar, né? Mas claro, se você achar que vai cair bastante, né, a taxa de câmbio, aí pode ser mais interessante você segurar, mas normalmente adquirir com antecedência acaba sendo mais prudente. Vamos tentar, desculpa, Nubê, mas tentando trazer aqui para a prática no Brasil. A gente tem eleições em outubro. Sim. Aí, se tiver segundo turno, isso vai até pertinho ali do comecinho de novembro. Quem tem uma viagem para novembro, dezembro, espera passar a eleição, o que costuma acontecer em anos como esse, após o período de eleições? Qual tem sido o comportamento, se é que a gente pode avaliar pelo menos por esse parâmetro? Sim. No mercado financeiro, a gente sempre orienta o investidor a ele trabalhar de maneira diversificada, né? Então, é você não apostar somente em um produto. Respondendo a sua pergunta, e concordo com o que o João colocou, trabalhar o planejamento e você antecipadamente também já começar ali a guardar, já começar a economizar. Quando a gente fala de um período político, mais uma vez vem aí a imprevisibilidade. Então, você tem dois caminhos, né? Ou você vai optar por realmente ali, olha, eu vou parcialmente comprar para me precaver de um cenário positivo ou negativo, e passado as eleições, a gente consegue ali mensurar. Mas o certo é que uma eleição nunca é igual à outra. Né? E ultimamente, então, quando falamos de tendência, nem sempre aquilo que realmente as pesquisas apontam, a tendência ali vai ser favorável. Então, se eu fosse viajar em dezembro, eu compraria uma parte antes das eleições, aguardaria o cenário e compraria a parte 50%. após as 50%. Mais seguro, né? Metade. Metade. Eu faria dessa forma como uma maneira de você se proteger e você arriscar também, porque de repente você deixa para comprar em cima da hora. E aí surge uma situação, vamos dizer assim, externa, tá? Em que vem ali, vamos dizer assim, que vai te tirar ali do teu planejamento. E aí imagina você, poxa, eu devia ter comprado. Aí é ruim. E somado a isso ainda vai lá para cima o valor da moeda. Exatamente, exatamente. Uma E você, salada. João, o que você faria? Compraria uma parte agora ou depois? Eu compraria também quebrado, né? Aos Sim. poucos, iria vendo como é que está sendo o comportamento do mercado e comprando, não 50-50 talvez, Sim, né? sim. Talvez 20 agora, depois comprava mais 20 ou 30, vai depender do comportamento mês a mês, de como também está, né, a renda da pessoa, como é que está comportando as suas finanças, o que é estratégico para o seu planejamento, porque às vezes, mesmo que você queira muito viajar, você não tem condições de pagar 100% ali, ou de pagar 50%, né, agora, então tem que ver também qual é a estratégia financeira das famílias, né? E é importante também lembrar que esse ano ele é muito atípico no sentido de conjuntura internacional e de conjuntura para a taxa de câmbio, porque ela já subiu bastante. Então, o mercado está tendo dificuldades de precificar as eleições.
né? Você não sabe hoje se o câmbio está precificado já pelas eleições ou não. Você não consegue saber o que é efeito eleição e o que é efeito exógeno totalmente da economia aqui. Então, a previsibilidade está muito frustrada, né? Então, acho que o ideal mesmo talvez seja esperar um pouco mais, caso você já não tenha adquirido ou não consiga ter uma estratégia de aquisição ao longo do ano, esperar o resultado das eleições. Porque aí a gente vai ter um comportamento mais fidedigno, provavelmente, né, ali a partir de janeiro. Sem esse artifício mesmo, Sim, né? sim. A gente esse espera elemento. que tudo corra bem, né, Dalva? A gente espera que tudo só melhore, isso com certeza. Tudo corra bem. E que você faça uma boa viagem. Nós todos façamos ótimas viagens. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, Núbia, Obrigado. João. Podem se despedir aqui, por favor. Bom, eu agradeço o convite. É sempre muito bom falar sobre esse assunto que envolve a vida das pessoas, o sonho, né, das pessoas, de tanto a questão do consumo quanto a questão de viagens. E claro, a gente quando fala sobre mercado financeiro, investimentos, câmbio, a gente não tem como não pensar em um cenário nacional, em um cenário mundial, porque as pessoas acabam muitas vezes, por conta da informação, elas não conseguem avançar. Então, às vezes, o medo, o receio, a imprevisibilidade faz com que muitos fiquem ali parados, sem conseguir avançar quando falamos de crescimento. E, com certeza, um momento como esse propicia, sem dúvida alguma, conhecimento para que o consumidor, para que o telespectador venha adquirir ali mais sucesso naquilo que busca. Obrigada. João. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui no Negócios na Pauta. É sempre bom estar falando sobre macroeconomia e transmitir isso para as pessoas, né? Economia é uma ciência muito complexa, né? E muitas famílias acham que entendem qual vai ser o comportamento e que é algo simples. E aí a gente discutiu bastante hoje aqui sobre a imprevisibilidade dos fatores, né? Como que várias coisas podem acontecer no mundo inteiro e mudar a realidade, né? Do nosso padrão de consumo, padrão de vida, de investimento, e tudo isso a gente precisa ter muito mais cautela e conhecimento para se precaver, se preparar, se planejar, né? E a taxa de câmbio é uma dessas variáveis importantíssimas para que a gente possa ter previsibilidade no comportamento dos preços do mercado, previsibilidade nos nossos investimentos, previsibilidade nas nossas viagens. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? E é sempre muito bom falar sobre macroeconomia. Muito obrigado. Muito obrigada, João e Núbia. Dalva. Excelente, Arthur. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.